Elizabeth Martins, assistente social, pós-graduada em Africanidade, trabalha na Secretaria de Desenvolvimento Social desde 2005 e, há 12 anos, atua no acolhimento institucional. Vamos ver. Então, eu tinha colocado ali o que é assistência, né? Então, assistência social é uma política pública. O que significa isso? Independente de prefeito, independente de presidente, é uma política pública de Estado. Sempre vai existir. Né? Desde 1988, lá com a Constituição, né, se pensou em várias coisas, e uma delas é como dar seguridade às pessoas. Né? Então, se não fosse uma política, cada governo poderia implementar ou não. E assim não, é lei, né? Vai ter que existir. Né? O que pode acontecer é projetos mudarem de um governo para o outro, mas a política de assistência sempre vai existir. Então, o que ela garante? A proteção ao indivíduo e família, né? Em todos os aspectos. Eu coloquei também aqui apoio à família, à comunidade. Né? Por isso que a gente tem serviços que são executados nos bairros. Né? Vamos ver se... Né? Então, essa política, ela tem serviços, né, bem voltados à família, a todas as vulnerabilidades. E eu trouxe também esse, né, que eu gosto muito, que é isso que nós fizemos. Né? É a segurança da família, proteção integral, né? Desde a criança até o idoso. Né? Então, cabe ao governo, por meio desta Secretaria de Desenvolvimento Social, garantir atendimento priorizado aos mais vulneráveis. Aí vocês podem perguntar, desenvolvimento social. Geralmente o apelido é assistência social. Vai lá na assistência social, né? Vai lá na assistência. Por que desenvolvimento? Que é justamente o que a Áurea falou, né? Desenvolvimento, desenvolver. As pessoas saírem de tutelados, saírem daquela questão de miséria, de estar todo o mês na porta de vocês, na porta da prefeitura, na porta da secretaria, e conseguir se sustentar. Né? Então, é por isso que é desenvolver. Né? Então, eu trabalho com muitos colegas, né? Cada um especializado numa área. Eu comecei na prefeitura em 2005, como estagiária. Né? Fiquei 2 anos como estagiária e vejo também que eu passei por um desenvolvimento, porque em seguida eu fiz 2 concursos, né? Nível médio, e daí, como eu sou esperta, né, eu pensei, vou fazer para nível fundamental também. Se eu não passar no médio, porque eu estava cursando a faculdade naquela época, né? Então eu não podia fazer para nível superior. Passei nos 2, entrei como cozinheira no restaurante popular, que eu, enquanto estagiária, tinha feito o projeto junto com a colega Sabrina. Em seguida, eu acabei fazendo... Daí me chamaram como cuidadora, né? Cuidadora do acolhimento institucional. Né? E acabei depois virando coordenadora desse serviço. Fiquei 12 anos enquanto coordenadora do serviço de acolhimento institucional. Quando eu me formei, o primeiro ano, eu fiz para assistência, para ser assistente social. Né? E fiquei entre os 3 primeiros lugares, que eram 3 vagas, né? Então eu tinha que ficar entre os 3, né? Consegui ficar e hoje estou aqui como assistente social, né? Então, desde 2005 eu acompanhei a implementação do serviço da secretaria, todos, né? E isso me deixa muito feliz, pessoal, sabe? E quando um colega entra, eu pego ele pela mão. O que eu tiver de conhecimento, eu passo. Porque eu sei que ele vai fazer a diferença lá no setor onde é que ele está. E eu não trabalho sozinha. Eu preciso da Áurea lá com os alunos dela, porque eu atendo a família dos alunos dela, atendo o adolescente. Se o adolescente se emancipar lá, né, é um a menos que vai precisar de nós. Né? Não que nós não estamos para atender, né? Mas assim, ele vai se emancipar, ele vai se desenvolver. Então, eu trouxe esse desenho, e quando a Áurea estava falando, eu estava lembrando desse desenho. Não sei se vocês conseguem enxergar bem. É um jogo de futebol, eu trouxe porque é Copa do Mundo, né?
E a gente está falando do quê? De equidade. Equidade significa o quê? Igualdade é eu dar um caixotinho para cada um, independente da altura, né? Porém, né, a equidade fala do quê? Olha lá tá lá no meio, lá, ó, né? O menorzinho ali, aquele precisa de 2 caixotes. O maior não precisa de caixote nenhum, né? O do meio precisa de um. E liberdade é quando todos têm acesso a todas as políticas. Aquilo é liberdade, que todo mundo pode acessar. Porém, nós na assistência, nós trabalhamos com equidade. Por quê? Muitas vezes, a gente sempre vai priorizar quem precisa mais, quem necessita mais, né? Então, eu trabalho numa política pública, né? O SUAS, né? Vocês devem conhecer muito o SUS, né? Que a gente vai acessar os serviços da saúde, né? E o SUS a gente sabe que é universal, né? Para todos. O Sistema Único de Assistência Social, ele é para quem mais precisa, lembrando da equidade. Né? Então, muitas vezes as pessoas dizem, mas o meu vizinho do lado ganhou tal benefício e eu não tenho direito, por causa da equidade. Né? O vizinho talvez precise mais, por isso ele foi beneficiado. Né? Então, isso aqui dá para pular. Tá, daí agora vocês podem me perguntar, o que são esses serviços socioassistenciais que a gente fala, né? Então, os serviços socioassistenciais, né, são serviços, programas e projetos. E aqui eu queria fazer um parêntese, né, da diferença de programa. Né? Programa a gente tem vários, né, e depois eu vou mostrar os programas que a gente tem. Mas, assim, o programa, ele tem para nós, tem começo e pode ter fim. Ele inicia e pode terminar a qualquer momento, ou porque não deu certo, ou porque o gestor entendeu ou o outro gestor que entrou também acha que não dá certo, termina. Serviço não, pessoal. Serviço fica, independente das pessoas, independente de gestão, ele fica. Né? Então, sempre quando vocês ouvirem falar, o serviço, por exemplo, serviço de família acolhedora, não é um programa, né? A gente sabe que, depois eu vou falar um pouquinho sobre ele, que quando a gente iniciou para fazer esse serviço de família acolhedora, quando a gente foi mostrar o projeto para a prefeita, estava junto a doutora Ana Maria, que é a promotora, e ela começou a me provocar. Né? Betinha, a gente tem que pensar diferente. Eu digo, doutora, é só a senhora dar o ok, marcamos com a prefeita. E ela me ligou e disse assim, eu já marquei com a prefeita daqui a 2 dias. E eu não estava com o projeto pronto. Em 2 dias eu fiz o projeto. Né? Eu fiz o projeto e apresentamos, e a prefeita de imediato aceitou. Mas é um serviço. Então, a gestão dela, independente de quem vir depois dela, né, se vir, né, sempre vai existir esse serviço. Né? Programa não. Programa, né, quando acaba um governo, troca, pode ser extinto. Então, o nosso foco principal da assistência é o território. E é aí que vocês entram, porque é lá que as coisas acontecem. Eu, enquanto assistente social, eu estou ali na secretaria de momento, né? Não sei por quanto tempo, porque eu já trabalhei em todos os lugares da secretaria, e faz desde 2017 que eu estou na gestão também. Eu não consigo acessar todo mundo, mas vocês podem me acessar e vocês podem encaminhar para mim. E se encaminhando para mim, eu vou encaminhar para o colega de fato que vai atender. Né? Então, lá na secretaria, a gente tem na recepção 3 colegas que trabalham. E eu sempre digo para elas, escutem, prestem atenção na pessoa. Eu sou chata com as gurias que eu chego a perguntar assim, a fulana que entrou aqui agora estava de brinco? Elas me olham, como assim? Eu não lembro. É porque tu não olhou para ela, então. A gente tem que olhar para as pessoas. A gente tem que... Aquela pessoa, quando a gente está atendendo, é única para nós. Né? E tem que fazer aquela escuta para depois fazer o encaminhamento correto. Né? Então, a gente também trabalha por complexidade. Tá? O que significa isso? Né? A gente sempre vai priorizar o mais difícil. Por exemplo, se chegar uma criança e um adulto, né? A criança eu vou atender primeiro.
por causa da complexidade, né? Uma criança e um idoso, daí eu vou ver. O idoso está com mais dificuldade, eu vou atender o idoso. A criança fica para depois. Então, sempre a gente vai atender por complexidade. Então, aqui eu coloquei mais ou menos como que acontece os nossos atendimentos na secretaria, né? Então, a gente atende de referência por escuta e apoio familiar, de informação para garantir os direitos, de geração, trabalho e renda, de orientação para outras políticas públicas, de prevenção para garantir direitos violados e ameaçados. De encaminhamentos, porque muitas vezes a assistência não dá conta. Daí a gente encaminha para a cidadania, encaminhamos para a habitação, obras, para as outras políticas, né? Porque muitas vezes as pessoas vão lá me procurar e é uma questão de esgoto. Eu vou fazer o atendimento dela, sim, mas eu vou encaminhar ela, né, lá para as obras, né? É lá que ela vai resolver essa questão do esgoto dela, né? E às vezes ela vai lá com o idoso vai lá e ele está com um problema na estrutura da casa dele. Às vezes nem é isso que ele foi buscar um benefício eventual, que depois eu vou explicar o que é também. Mas daí ele me diz assim, eu não consegui porque minha casa está assim assada, eu vou encaminhar para a habitação. As colegas lá da habitação que vão lá fazer a visita, ver o que dá para organizar lá. E lá tem colegas, tem assistente social, tem arquiteta, né? Então a gente trabalha com encaminhamentos, né? De trabalho, geração e renda também, que é a pasta da Caroline Silveira Neto. Mas, assim, a Carolina também não trabalha sozinha, porque para ela poder ter as pessoas para ela trabalhar, a gente indica para ela, né? E de informação para garantir direito. Né? E já aconteceu várias vezes, as pessoas chegam lá e dizer assim, eu não consegui me cadastrar em tal projeto porque a minha identidade está velha. Né? Não aceitaram a minha identidade lá no banco porque eu molhei e a gente faz esse encaminhamento, gente, e é gratuito, não tem custo nenhum. Basta ir lá na secretaria que a gente dá o encaminhamento para esses documentos. Então, mas eu falando tudo isso, vocês podem pensar assim, tá, mas e como que se faz para organizar tudo isso, né? A gente precisa aqui de recursos, né? Precisa de gestão compartilhada. O que significa isso? A prefeitura hoje coloca, ela é a que mais tem custo com assistência, né? O governo estadual e o governo federal. O governo federal, ele só nos paga os serviços, né? Todos os serviços ele repassa, mas é insuficiente. O governo estadual, o ano passado a gente recebeu 12 mil reais no ano. Ou seja, 6 mil para cada CRAS. Né? E o nosso custo, assim, perpassa. Isso não dá nem para uma semana de serviço da assistência. Né? E agora os gestores estão brigando muito pelo um valor mais alto. E o ano passado foi tirado 1 milhão e pouco desse recurso para a causa animal. E a gente brigou muito. Eu tenho cachorro, tenho 6, que meu guri é cachorreiro, mas eu fiquei muito, né, brava, para dizer bem a verdade. E falei lá no estado, numa reunião que eu fui. Eu disse, tá, aí eu vou levar ração para o cachorro e não vou levar comida para a pessoa. Vocês têm que custear a alimentação também. Né? E foi tirado do recurso da assistência esse 1 milhão e pouco. Né? E graças agora que esse ano eles conseguiram um valor mais alto, que vai dar um valor bem mais do que esses 12 mil. Né? O que foi justificado? Que as famílias têm muitos cachorros e os cachorros precisam comer. Precisam? A gente sabe, mas a pessoa também precisa. Né? E daí como que a nossa prefeitura vai custear todos os nossos benefícios? Não tem como, né? Bem difícil. Precisa de recursos humanos. O que significa isso? Significa que se não tiver o trabalhador lá, sabendo o que está fazendo, olhando no olho da pessoa, né, não adianta nada. E esses trabalhadores
tem que ter educação permanente. Permanente. E eu digo para os senhores assim, desde que eu estou na assistência, tudo quanto é curso EAD que aparece para a minha área ou não, eu estou fazendo. Né? Muitas vezes a prefeitura custeia, né? E muitas vezes não, mas a gente faz. Ou uma colega vai e traz as apostilas e a gente vai estudar junto. Por que a gente faz isso? Porque eu não sei tudo, né? E eu preciso estar me atualizando. Né? Então, é muito importante ter recursos humanos capacitados para que a pessoa que está lá no bairro chegue na secretaria e seja atendido um atendimento de qualidade, que não fique sem saber para onde encaminhar aquela pessoa. E precisa também, que é o que, né, nosso vereador está fazendo, a participação da sociedade civil. Né? Então, é por isso que eu volto a dizer parabéns, né, a vocês do gabinete, né, por essa iniciativa. Espero que isso sim sirva de modelo para os outros vereadores, que cada um fizer uma partezinha, né, a gente vai ter pessoas mais capacitadas, né, porque vocês não são obrigados a saber o que eu sei, mas ao mínimo, como vocês estão lá no bairro, vocês têm que saber encaminhar. A pessoa chegou e disse assim, eu fui em tal lugar, não consegui porque a minha certidão de nascimento não está boa. Agora vocês vão dizer, vão lá na assistência social, vão lá na secretaria que as gurias vão fazer o encaminhamento para vocês. Né? Para os filhos também, né? A gente faz esses encaminhamentos todos gratuitos. No início era bem complicado. Por quê? Nós encaminhávamos, o cartório dizia assim para nós, mas vocês, essa pessoa acho que pode pagar. Aí agora a gente faz um termo. Eu faço um termo. Não existe, muitas pessoas me perguntam sobre o atestado de pobreza. Né? Vai lá que a assistência vai te dar. Eu não tenho como atestar que uma pessoa é pobre. Só quem pode atestar é a gente mesmo. Né? Então, isso é um equívoco que sempre existia e a gente não faz isso. Eu dou um encaminhamento que a pessoa passou pelo meu atendimento e eu, enquanto assistente social, né, que eu tenho fé pública, eu estou atestando que naquele momento, aquela pessoa, independente da renda dela e pelo que ela me falou, ela precisa daquele encaminhamento. E a pessoa lá no outro lado vai ter que aceitar. Às vezes não aceita, né? Esses dias eu encaminhei para fazer a identidade, uma adolescente, e me voltou, porque eles entenderam que não podiam fazer. Eu, de imediato, fiz o encaminhamento para o fórum, né, liguei para a doutora Catiúcia, e mandei o relatório e liguei para ela. No mesmo dia, ela mandou de volta, lá para fazer a identidade da adolescente e com, né, um corridãozinho ali, né, puxão de orelha. Né? Se a pessoa naquele momento precisa, e a menina era para o primeiro emprego. E o patrão deu uma semana para providenciar os documentos. Agora, vocês imaginem, ela é criada por uma tia. Naquele momento, se ela não conseguisse reunir essa documentação, né, e a identidade demora uma semana para vir, né, como que ia ficar? Ela ia perder o emprego? Né? Mas a gente consegue, sim, sabe? Bem tranquilo. Então, quando eu falei ali no início, só um pouquinho. Que nós trabalhamos por proteção, né? A porta de entrada da secretaria, no caso, nos bairros, no território de vocês, é os CRAS. Nós temos no município 2 CRAS. Né? O CRAS Um Lugar ao Sol, né? E o CRAS Comunidade Mãe. Então, vocês imaginem a cidade dividida ao meio, né? Tipo uma laranja. O calçadão é o limite. Né? Então, o CRAS Sol atende todos os bairros do lado deles, que dá em torno de 24, e mais o interior. Fazenda Seival, Urupu, Benjaminote, e o CRAS Mãe, daí atende todos os outros bairros, acho que são 25, 27, mais ou menos, e mais o interior, daí Parada Benito, que tem para o lado deles. Né? Então, esse trabalho nosso, né, como eu já tinha falado, isso aqui eu vou pular, né, que nós atendemos as pessoas em vulnerabilidade,
Então, lá no CRAS também a gente trabalha os serviços, programas, projetos da proteção social básica, como eu tinha falado, né? Que é o encaminhamento para a documentação. Porque para vocês, a primeira coisa para a pessoa ser uma cidadã, né, para ter um desenvolvimento, elas precisam ter as documentação. Né? E às vezes as pessoas não conseguem saber onde acessar, né? Então, tanto no CRAS quanto na secretaria, mas o que a gente percebe? No município só tem 2 CRAS. Então, vocês imaginem uma pessoa que mora em Benjaminote ter que ir lá no Primavera buscar. Olha a distância. Se ela não tem dinheiro para fazer o documento, ela vai ter dinheiro para pegar o ônibus até aqui a cidade e depois pegar outro até lá e depois mais 4 viagens, né? Então, o que a gente faz? Tem ali na secretaria, porque esses benefícios têm que estar disponíveis para as pessoas, né? Tem que estar perto das pessoas, né? Então, vai ali na secretaria que a gente encaminha também, né? Depois a gente devolve, referencia, faz a referência para o CRAS, né? Para o CRAS saber que a gente atendeu alguém do território. Né? Então, é certidão de nascimento, RG, CPF. O CRAS também trabalha com o PAIF, né? E a gente fala muito em siglas, mas o PAIF significa Programa de Atendimento Integral à Família, né? Que atende a família como um todo. O carro-chefe do CRAS é o PAIF. Depois tem outros serviços, que é atendimento ao idoso, a pessoa com deficiência, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é voltado para os grupos, né, a gente chama de coletivos, criança, adolescente, idosos, tudo por ciclo de vida daí. Então, como eu já tinha falado, né, o CRAS é a porta de entrada das pessoas. Esse aqui é um benefício que a gente tem, não sei se vocês já ouviram falar, que é o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que é dado a idosos a partir dos 65 anos. A gente tem uma briga muito grande, nós, assistentes sociais, que a gente entende que tem que ser com 60, mas, né, até agora não conseguimos ultrapassar, porque uma pessoa que trabalhou a vida toda no sol quente, né, no serviço de obras e vários serviços que exigem muito esforço físico, com 60 anos ela já não consegue mais outro serviço. E também não consegue o benefício. Então, fica uma janela dos 60 até os 65 anos. Ela não consegue o serviço e também não consegue receber o benefício, né? Porque a lei diz que é com 65 anos. Então, todo idoso que tiver 65 anos, que vocês conheçam, que não estão... daí tem o critério da renda, né? Mas a gente faz a análise, e pode encaminhar para nós que a gente faz a análise. Tem direito ao benefício. Quando eu trabalhava lá no CRAS, eu cuidava muito, eu dizia para as pessoas assim, ó, quando tu completar 65, tu vem aqui falar comigo. E era assim, ó, eles iam no mês, que eles faziam os 65, no outro dia eles já estavam lá na secretaria, lá no CRAS. E no outro mês já vinha o benefício. Né? Agora está um pouco mais demorado por questão do INSS, demora uns 3 meses. Mas a partir do dia que eu encaminhar esse benefício, já vale, daí vem retroativo. Então, com 65 anos, todo idoso e a pessoa com deficiência, independente de idade, desde o nascimento até, né, ela pode acessar também esse benefício. Então, a renda está ali, né, que é 1/4 do salário mínimo, né, e a gente sabe que a realidade que as pessoas vivem com bem menos, né, bem menos, muitas vezes, né. Então, a gente também tem, né, atendimento desde o nascimento. A gente chama de natalidade para nós. O que significa isso? Né? Isso é afiançado pelo governo federal. Quando uma criança nasce, os pais, às vezes, passam por muitas dificuldades. Às vezes, aquela mãe perdeu o emprego, trabalhava de faxina, não conseguiu continuar. Ou, né, o esposo tem outros filhos, não vão dar conta. A gente também auxilia nesse sentido, né, do nascimento. Né? Ou, às vezes, infelizmente, perde-se a crianças. Também a gente tem o auxílio daí para no caso de morte.
Eu trouxe esse aqui também, porque esse é um benefício do auxílio funeral. Acho que todos já ouviram falar, né? É. O auxílio funeral, a gente tem um plantão 24 horas no município, desde acho que 2010, por aí. Sempre tem uma colega de plantão. Esse ano, o ano passado e esse ano, é eu e a Alessandra. Então, tem dias que está ela, tem dias que está eu. Né? Como que acontece esse auxílio funeral? Às vezes a pessoa falece e a pessoa não tem como, né, não tem condições de custear. Liga para o plantão, não precisa se preocupar, porque se a pessoa falece no hospital, o hospital mesmo já nos liga. Eles têm lá o número e nos ligam. Ou as duas funerárias, geralmente, se chegarem na funerária, dizer que é pela assistência, eles vão nos acionar, e daí a gente se dirige até o local e faz todo o funeral, sem custo nenhum. Né? Inclusive o encaminhamento para o cemitério também, sem custo. Tá? Isso é bem importante até porque, às vezes, quando acontece isso, a pessoa fica num desespero, né? E a gente pode estar multiplicando, não, tem o auxílio funeral da prefeitura, ou falar com a gente de saúde, que a gente de saúde também, quando falece em casa, geralmente a primeira pessoa que a pessoa chama no desespero é a gente de saúde, e daí ela nos liga, daí a gente já faz o encaminhamento. Então, eu trouxe também a vulnerabilidade temporária que eu tinha falado agora há pouco. Tá, vamos supor a Saletinha. A Saletinha tem o trabalho dela lá, perdeu o emprego, teve que fazer contas, empréstimos, enfim, para conseguir dar conta, e chegou uma hora que, no mês, que ela não vai ter nem para comer. Né? O que ela faz? Isso se chama vulnerabilidade temporária. Ela me aciona minhas colegas, a gente vai fazer um atendimento para ela, respeitando que esse atendimento é sigiloso. Eu não vou, depois que atender a Salete, chamar a minha colega, tu viu que a fulaninha veio aqui pedir benefício? Tu viu que não? Não, é sigiloso. E a gente vai fazer o atendimento dela, vai garantir, né, por um tempo, uma condição para ela até ela se organizar novamente. Né? Então, esse se chama, né, auxílio de vulnerabilidade temporária. Né? Calamidade pública. Por exemplo, agora na pandemia, quem lembra o que aconteceu? Né? Fechou-se tudo, né? As pessoas que precisavam de alguém para trabalhar em casa demitiu, se afastou, porque a pessoa também teve que ficar em casa, porque, né? E o que aconteceu com as pessoas, com os jardineiros, com as pessoas que fazem faxina, que fazem trabalhos gerais assim? O que aconteceu? Né? As pessoas ficaram sem nada. Né? E o que aconteceu com nós? Nós não paramos um dia. Eu não parei um dia na pandemia. E, né, não peguei Covid. Né? Não sei como, né? Porque passei por poucas e boas e tem que até o serviço de abordagem social que a gente tem, as minhas colegas ficaram com medo de fazer, e eu fiz sozinha, e daí a gente tem que ter contato com as pessoas. E muitas vezes a pessoa está sem a máscara, né? Então, né, fui abençoada, eu costumo dizer, né? Que o papai lá de cima me cuidou. E então, o que a gente fez? Tinha o governo federal, repassou um aporte financeiro para a secretaria comprar alimento. Né? Foi distribuído, sim, alimentos muito, sabe? Muito. E o que a gente fez na cidade? A gente mapeou. Né? Mapeou. E talvez, se vocês soubessem do nosso atendimento, vocês podiam ter. Porque eu tenho certeza que aqui vocês conheciam alguém que estava lá precisando de alimentação, que estava precisando. Né? Então, tudo que era encaminhamento, nós mapeava e nós saía todos os dias, né, com os carros e fazendo as entregas dos alimentos. E também quando acontece um temporal, por exemplo, né? Uma tempestade, acho que aqui aconteceu em 2017, 18, ali, deu um temporal que destelhou muito também, a gente atua junto com a Defesa Civil. E daí a gente também, todos os colegas ficam disponíveis para fazer esse mapeamento das pessoas que precisam, e a gente faz a entrega das lonas, a entrega de alimentos, encaminhamentos para onde as pessoas, né, se ficaram desalojadas, têm que ir. Então,
eu trouxe aqui um pouquinho do Auxílio Brasil, né? Todos conhecem, né, o Auxílio Brasil. Né? O Auxílio Brasil é um programa do governo federal. Não sei se vocês perceberam que o nome é programa, porque ele pode ter o quê? Fim, pode ser modificado, pode ser, né? E teve muita polêmica, né? A gente sabe que a outra gestão que estava era Bolsa Família, né? E daí agora mudou para o Auxílio Brasil. A gente não sabe o que vai vir, né? A única coisa que eu sei é que estão lutando para garantir os 600. Aí as pessoas dizem assim: ah, mas é muito dinheiro para uma pessoa não fazer nada. Aí eu pergunto para vocês, né? O que dá para comprar com R$ 600 hoje? O que a gente faz? Né? E isso é para garantir o mínimo, porque eu acho que se a pessoa tiver o mínimo, ela vai dar conta do resto. E a gente está aqui para desenvolver essa pessoa. Né? Então, eu, enquanto assistente social, não posso ser contra um benefício do povo. Eu não tiro o direito, eu trabalho com o direito, né? Eu garanto o direito. Né? Então, é uma ferramenta que a gente tem para trabalhar. Mas o Auxílio Brasil, ou o Bolsa Família, enfim, o nome que tiver que ser, ele não vem sozinho. Ele trabalha com tripé, que é saúde, educação e assistência. Né? Por quê? A saúde é toda aquela questão da saúde da mulher, questão da vacinação, a escola. As crianças têm que ter presença na escola, porque senão é cortado o benefício. E acontece todos os dias na secretaria, principalmente mãe de adolescentes. Né? E na assistência também, né? Ela tem que ter, a gente chama, cumprir as condicionalidades. E quando não cumpre essas condicionalidades, eu lembro que isso me deixava muito irritada com isso. Né? Eu pensava assim, tá, não cumpriu e daí? Eu vou lá e vou dar um pitoco na mãe e pronto, vai mudar o quê na vida dela? Nada. Né? Porque daí eu tenho que fazer um recurso. E eu entendo, assim, para mim fazer um recurso, dizendo que o tolerante, né, que eu atendi ele, que eu sei que ele se comprometeu comigo, tem que ser sério. Ele tem que estar comprometido comigo e eu com ele. Aí eu montei uns grupos, né, grupos de atendimentos, né, onde aqueles pais que eles tinham obrigação de ir 3 meses. Em 3 meses eu sabia se a criança voltou, eu liberava. Daí eu dizia, ó, posso bloquear, né? Então, todo mês eles iam no meu grupo lá, levava a frequência do adolescente, e daí a gente ia trabalhando. E muitos funcionou, muitos, assim. Eu lembro que daí a gente chamava o conselho tutelar, chamava a promotora, todo mundo ia lá, fazia uma fala, e elas também, no final, ficaram todas amigas, assim, foi bem legal. Mas é essa coisa da gente dar, né? Mas a gente pedia algo em troca. E isso, para a minha vida, assim, tudo foi assim. Para mim poder estudar, eu tive que me esforçar. Passar no concurso, tive que me esforçar. Né? E foi fácil? Não, mas também não foi impossível. Né? E eu costumo falar muito também que hoje o ensino é gratuito. Lá, antigamente, era tudo difícil, tudo era muito escasso. Né? Mas hoje a gente tem EJA, né? Tem várias modalidades. A pessoa não estuda se não quer. Né? Então, a gente tem que trabalhar nessa perspectiva. Então, isso aqui eu já falei. Então, além de garantir uma renda básica a essas famílias, o programa busca simplificar cestas de benefícios, estimulando a emancipação dessas famílias para o alcance de autonomia, superem as situações de vulnerabilidade social. Então, quais os objetivos desse programa? Né? Promover a cidadania com garantia de renda, apoiar por meio de benefícios ofertas pelo Sistema Único de Assistência Social, articulação das políticas voltadas ao beneficiário, promover prioridade e desenvolvimento das crianças e adolescentes por meio de apoio financeiro a gestantes, nutrizes, crianças, adolescentes em situações de pobreza e extrema pobreza, promover o desenvolvimento de crianças na primeira infância com foco. Né? Então, aqui eu trouxe também, né, que eu acho que esse era o objetivo nosso também, que era a questão do que o município está fazendo nos programas, né, desenvolvidos pela Prefeitura de Cruz Alta hoje. Então, a gente tem o Criança Feliz. O Criança Feliz atende criança de 0 a 6 anos. Né? É um programa, nós atendemos 200 famílias aqui em Cruz Alta,
8 visitadoras estão nas casas das famílias todos os dias, e é um trabalho assim que trabalha com criança com deficiência também. E muitos encaminhamentos, muitas violação de direito, muitas questão de abuso, foi as visitadoras que observaram nos atendimentos delas lá com as crianças, né? E violência doméstica também. Elas vão lá, o foco delas é a criança. Mas muitas coisas elas percebem, falam para a equipe e a gente já abre o guarda-chuva. Eu costumo dizer para as gurias, quando eu trabalhava no CRAS, eu dizia, vamos tirar fulano debaixo do nosso guarda-chuva e botar o ciclano. Porque como o recurso é escasso, né, a gente trabalha, então a gente sempre coloca como foco, prioridade. Né? Ó, aquela família está passando por alguma situação, vamos focar nela. E as gurias, assim, as 8 visitadoras são excelentes, assim. Elas têm capacitações semanais, por isso que eu falo da capacitação continuada, que é muito importante. E cada capacitação, daí elas fazem a discussão de casos, é bem importante esse trabalho no município. O encanto do Natal, né, vocês podem observar que a Caroline Silveira Neto se espelha, né, corre atrás, não sabia fazer artesanato, teve que aprender. Eu disse para ela, um dia ela me disse, tu podia me ajudar, nem falo, porque eu não consigo, não sei nem desenhar, quanto mais, né? Mas é importante também, porque isso motiva as pessoas, né? Dá um sentimento diferente para as pessoas, a cidade está arrumada, enfeitada, né? Então, elas estão fazendo um trabalho excelente nesse sentido. O programa Mães Arteiras, né? Que trabalha com as mães das comunidades, e junto ao ateliê municipal, que a gente tem agora, que é lá na Vila Isabel, e o trabalho delas, das gurias também, lá, no Mães Arteiras, tira aquela mulher daquela condição que só de ficar em casa. Ela vai conversar com outras mulheres, vai aprender um ofício, depois, mais tarde, ela pode vender o que ela aprendeu, né? Então, vai dando autonomia, vai dando renda. E a filha dela, que está lá o dia inteiro em casa, vai observando, nossa, minha mãe está mudando. Começa uma mudança, né? Tem que começar com um na família, né? E ela começa a ver, fala de um assunto, fala do outro, ela vai ter uma opinião para formar. Porque, às vezes, a pessoa fica muito no seu mundinho ali, acaba ficando bitolado, né? Acaba não saindo daquela condição, não vou nem tentar porque eu não vou conseguir. Então, elas fazem um trabalho voltado à cidadania muito bom. Né? Tem uma colega assistente social que também participa do programa. Esse aqui é o PDO, né? Que é o Programa de Desenvolvimento e Oportunidades. Esse programa foi pensado lá, foi colocado no plano do governo da prefeita Paula. Né? E esse ano teve os cursos voltados a garçom, frentista, caixa de supermercado e padaria. E eu participei de todos, como eu sou voluntária nesse curso, trabalho a parte da cidadania junto com a Carol e com as outras voluntárias. E a gente observou assim que foi bem difícil, porque quando foi pensado no projeto, foi pensado nas pessoas que já perderam o emprego ou estão numa idade assim, jovem, adulto, que não estão conseguindo se encaminhar. E esse de garçom, para minha surpresa, que eu achei que ia bombar, porque o de frentista bombou, e mais mulheres. Né, as mulheres eram maioria no frentista, achei muito interessante, assim, bem legal. Né, as mulheres estão, né, ocupando vários espaços que antes achavam que não eram para elas. E o de garçom, uma chuva, um menino. Aí eu disse assim para ele disse assim, a senhora não vai dar o curso, né? Eu digo, sim, vou dar. Né, você está aqui, eu vou dar, vamos fazer. E depois, assim, teve outros que vieram depois, que poderia ter umas 2, 3 faltas, enfim, foi organizado, mas foi bem interessante. E esse que foi o primeiro, o número 1, foi o primeiro a conseguir emprego. Né? Ele já conseguiu emprego, já está trabalhando, e ele me disse para mim depois, um dia, ele viu que ele me chama de tia Betinha, porque como eu trabalhei muito tempo em acolhimento, então tia Betinha ficou, né? Ele viu, tia Betinha, eu amanheci trabalhando.
Eu só fui para casa, tirei a roupa molhada que eu tava, porque choveu muito aquele dia, e vim e chegou molhada, e passou a manhã toda molhada, né? Então, isso é o esforço, né? E esse programa, o PDO, traz muito isso. Mas o que eu estava falando para a Carol? Porque na secretaria a gente acaba muito né, se cutucando, né? Eu disse, Carol, vamos mudar o PDO para quem é do cadastro único do Bolsa Família. Mudar esse foco, né? E colocar, tipo, obrigatoriedade. Oferecer, quando a pessoa vai lá fazer vai lá se inscrever para o Bolsa Família, para o cadastro único, enfim, né? Porque tem diferença. O cadastro único te dá direito a você ter, por exemplo, carteira de motorista, vários benefícios, mas não te dá renda, né? O Bolsa Família ou o Auxílio Brasil, tu vai ter renda, né? Daí eu falei para a Carol. Daí ela, pois é, eu não tinha pensado nisso. Daí depois, passou uns 2 dias, ela voltou lá. Gostei da tua ideia, bota no papel e vamos fazer assim. Porque daí a gente consegue ter também isso. Porque às vezes a pessoa precisa de um empurrãozinho mais, né, mais forte, né? Para poder, então, ano que vem vai ter PDO, né, de novo. Os cursos a gente vai pensar, eu penso que tem que ter 2 cursos ou 3 por ano, porque tem muito conteúdo, e como a Áurea disse, né, eles levam 11 meses no curso deles, né, para a gente ter aquela mudança, né. Hoje aqui, né, vocês vão sair com alguma coisa, né, mas agora imagine, né, se as pessoas que vão lá só vão ouvir 1 vez, 2 vezes, 1 semana e depois, né, não vai mudar, né. Então a gente pensa que tem que ter mais conteúdo, e então a gente vai mudar o PDO para o ano que vem, né. Cozinha produtiva, né? O que é a cozinha produtiva? Também é um grupo que tem na secretaria, que trabalha com mulheres ou homens, mas até hoje tivemos os 2 homens que participaram, voltado a reaproveitamento de alimentos. Nós temos uma colega assim, que eu digo, vem a mulher do farelo, porque ela aproveita tudo, é casca de abóbora, é semente não sei do que, tudo ela inventa algum prato, ora pronobis e não sei mais lá o que. Eu tenho um mato lá em casa, cada vez que eu vou no evento dela, ela me dá uma plantinha. E voltado a isso, né? Junto com isso, ano que vem, o nosso secretário, ele é muito da questão rural, a gente vai fazer uma horta comunitária, né? Vamos começar com uma, ali perto do Horto Florestal, que tem toda aquela região ali, né? Então, a gente já está trabalhando nisso, para que as pessoas consigam plantar seu alimento e levar para casa, né? Então, como que vai funcionar? O CRAS vai indicar, a pessoa vai lá, faz a inscrição no CRAS e já vai trabalhar na horta, né? Umas horas, um dia da semana. Então, vai ter uma horta comunitária também. E entra nas ODS, né, vereador? Restaurante popular. O que aconteceu com o restaurante popular? Na pandemia, a gente não teve mais atendimento presencial ali dentro. Então, o nosso restaurante, quando foi pensado, né, ele foi pensado para servir 100 refeições por dia, né? Hoje, a gente serve 220, aproximadamente, às vezes um pouco mais, às vezes um pouquinho menos, mas menos de 220 não é servido. O custo seria R$5. Porém, a gente tem, eu acho que não chega a 50 pessoas que pagam. Então, a gente tem, né, muita alimentação. E o que acontece? O governo, a prefeitura, a gestão, tem que garantir a segurança alimentar. É um direito da pessoa. E não tem como a colega que trabalha lá, que é uma assistente social, que faz o atendimento lá no restaurante, a pessoa chegar e dizer assim, estou desempregada e minhas 3 crianças não têm o que comer. Ela vai ter que dar a refeição aquele dia. Claro que depois a outra colega do CRAS vai lá, faz uma visita, faz o acompanhamento, faz um plano com aquela família, mas a fome é hoje, é agora. Não tem o que a gente fazer, né? Então, já foi pensado várias coisas e acabou ficando na modalidade de entrega da marmita, né? Porque diminui um pouco o custo. Porque todo o recurso do restaurante popular é do governo do município. Né? Não vem um aporte, R$1 sequer, do governo federal e muito menos do Estado. Né? O Estado, vocês lembram que eu falei, né, que ele repassa bem pouquinho. A gente tem também o ateliê municipal, né, que nós já tínhamos falado, que também faz um trabalho excelente no município,
Está quase na hora, né? Já estou encerrando. Trouxe também a casa de passagem, muitos chamam de albergue, né? Lembra que eu falei que na pandemia a gente fazia o atendimento das pessoas, né? Então, para lá que nós levamos. Hoje, a casa de passagem atende na base de 10, 8 pessoas por dia, às vezes mais, às vezes menos, né? Mas garante também uma comida adequada, um banho quente, uma alimentação, né? E lá tem colegas, tem assistente social também, tem uma colega que faz psicologia, que também ajuda as gurias lá no atendimento. Né? O CRES, né? Então a assistência trabalha quase igual à saúde, né? Se a pessoa está doente, ela primeiro procura o CRAS, né? Lembra que o CRAS fica no bairro. A pessoa, se está doente, vai aonde? No ESF do seu bairro. Né? Não resolveu ali, né? É mais grave, vai para onde? Para a UPA. Para nós, vai para o CRES, que ele atende a situações de vulnerabilidade e violências, né? Todos os tipos de violências, né? Então, o nosso projeto Família Acolhedora, que hoje a gente já fez todas as capacitações e estamos agora na parte da divulgação. O Família Acolhedora, em vez de acolher no acolhimento institucional, as crianças vão ser atendidas nas residências das famílias. Para isso existe uma capacitação, existe uma equipe técnica que vai acompanhar essa família. Tudo é feito junto com o judiciário e o judiciário que vai homologar. A gente indica a criança e a família e o judiciário faz a parte dele, né? Então, quem são essas crianças? As crianças que estariam em violação de direito em suas famílias, que acabam indo para o acolhimento. E como vocês, não sei se vocês lembram que eu falei que eu trabalhei 12 anos no acolhimento. O trabalho lá é excelente. Tudo que vocês possam imaginar de garantia de direito as crianças têm. Porém, elas não têm uma coisa: família. Aquele pãozinho quentinho, aquele suquinho, aquela questão de sentar com a família na mesa, eles não têm lá. Aquela questão do aniversário da sobrinha, da tia, da avó, não tem também. Então, e isso, na primeira infância, faz toda a diferença na vida de uma criança. E quando a gente fala assim, eu não vou acolher uma criança na minha casa por 6 meses, porque eu vou me apegar. A gente realmente se apega. E o Família Acolhedora é para as pessoas se apegarem, porque o afeto não tem preço. Se vocês pensarem assim, que uma criança que passou pela vida, na vida de vocês vai fazer uma diferença em vocês, imagine na vida dela. Porque o afeto que ela teve ali talvez seja referência dela na vida adulta. Eu atendi uma menina, que ela foi acolhida, ela ficou 2 anos no acolhimento. E foi para Porto Alegre, agora ela mora, esses dias ela me ligou, ela mora em São Paulo. Ela está com 21 anos. E ela disse para mim, tia, cada vez que eu pensava em ser ruim, eu lembrava do que tu me dizia. Né? Cada vez que eu ia escovar os dentes, eu lembrava que tu me dizia, desliga a torneira, não precisa ficar com a torneira aberta, né? Escova direito os dentes, é para cima e para baixo, sabe? Coisas que só uma família consegue fazer. Porque as gurias lá no acolhimento trabalham muito no coletivo. Não. Se uma criança vai escovar os dentes, é 5, 6. Né? Se alguém vai fazer... Então, é muita coisa. Então, por isso que a gente está pensando agora, né? E os próximos acolhimentos que tiver, vai ser em família acolhedora daí. O acolhimento institucional vai continuar existindo, né? Que é o abrigo. Por quê? Porque tem alguns casos que não vai se encaixar na família acolhedora, né? E para ser família acolhedora, a pessoa tem que ter disponibilidade de afeto, tempo, né? O município vai repassar um aporte financeiro também para essa família, porque a obrigação não é da família acolhedora, custear as despesas é do município, enquanto ele estiver em sistema de acolhimento, né? Então, por isso, o município tem a obrigação de repassar um aporte financeiro, né? Então, o acolhimento vai continuar existindo, mas para aqueles casos que não vai se encaixar na família acolhedora. Já estou terminando. Então, a gente também tem o Centro de Convivência do Idoso, e é muito legal que a Sinara Facim é a coordenadora e ela está fazendo um excelente trabalho. Tem pilates, eu disse para ela, estou para ficar velha para ir para lá, mais velha que eu já sou, né? Mas lá com 60 anos já posso ir para lá. Tem pilates, tem natação, tem várias atividades. Inclusão digital, que eles fizeram 2 cursos esse ano também, né? Muito bom, sabe? O trabalho dela está excelente lá.
Temos o Centro de Referência da Mulher também, mulheres vítimas de violência, todas são encaminhadas para o Centro de Referência. A porta de entrada é qualquer serviço da Secretaria, né? Mas a gente na hora já pega a pessoa e já leva. Né? A semana passada teve um caso bem grave de uma moça que se jogou de um carro, ela estava em cárcere privado, né? Simulou que estava passando mal para ele levar ela na UPA, quando chegou ali perto da UPA, ela conseguiu correr até os camelô lá, o camelô ali no centro de convergência, um rapaz, né, colocou ela dentro do carro sem conhecer ela, porque viu o estado que ela estava toda machucada, e levou lá na secretaria. Na mesma hora eu levei para a equipe lá atender. Né? Então esse é o nosso atendimento, é priorizar o que tem que ser priorizado. Né? Padaria comunitária, né? A gente também tem a padaria, que oferece lanches, né? Quando a Áurea falou ali dos lanches dela, é tudo feito na padaria. Né? Também a gente tem uma parceria com os trabalhadores de materiais reciclados também, onde a gente tem a colega assistente social que participa, a gente dá todo o aporte financeiro para a cooperativa agora. Centro Dia do Idoso, estamos finalizando, já estamos na compra dos móveis, é uma creche para idosos. Né? Então, o idoso vai para lá passa o dia e no final da tarde vai para sua casa. Muitas famílias nos falam que não tem como cuidar do idoso, mas não é porque elas não querem, porque elas realmente precisam trabalhar, elas precisam se sustentar. O idoso fica como? Situação de abandono. Aí o que acontece? Ele vai se atrofiando, fica só sentado, só olhando televisão, ou só sentado na frente da casa, e lá não, lá vai ter atividades voltadas. Então ele vai todo dia para o centro dia do idoso, passa o dia, no final da tarde ele volta para sua família, e vai ter a convivência que a gente fala comunitária, né? E convivência familiar, dos familiares. E pensar, né? Não que o asilamento não seja uma solução, é uma solução muitas vezes, né? Porque né? Eu costumo dizer, como eu trabalhei muito no serviço de acolhimento, eu sei o quanto que é difícil para uma pessoa estar naquela quadrado ali, saber que não pode sair daquilo ali, não pode receber visita. Então, o asilamento é mais ou menos isso, né? E a pessoa, o idoso trabalhou tanto pelaquela família, sustentou todos os filhos, sustenta muitas vezes os netos, por que não garantir para ele, né, essa convivência familiar, né, e também a comunitária? Não, pessoal, então era isso, né? Agradeço vocês por ter paciência de me ouvir.